Olá, aluno! Olá, aluna! Muito bem-vindo à nossa aula de arte. Meu nome é Daniele Figalo. Para você que foi meu aluno do sexto, bom estar com você de novo para mais uma etapa. Para você que não foi meu aluno, muito prazer em conhecê-lo. Nós vamos começar a nossa aula e vamos falar sobre a arte medieval, a arte românica. Você vai perceber que nós vamos estudar bastante esse ano sobre a história da arte. E embora nós não tenhamos muita parte prática, a gente vai achar um meio de estar sempre fazendo uma coisinha ou outra, certo? Mas na maioria das vezes nós vamos estar aqui falando sobre a história da arte. E nesse momento nós vamos falar sobre a arte medieval, a arte da Idade Média, a arte românica. Então, para que a gente possa entender melhor, nós precisamos entender o contexto. Quando aconteceu, né? A Idade Média ela aconteceu entre o século V e século XV, tá? Quando ela aconteceu, em que momento histórico, o contexto histórico daquele lugar? Foi quando teve início com a queda do Império Romano, certo? Então, estava acontecendo isso nesse momento. O Império Romano estava em queda, em crise. O importante é você pesquisar sobre isso. Você que é um aluno que quer ampliar seu conhecimento, faça isso. Anote, embora talvez você irá aprender sobre isso na aula de história, pega um papelzinho, anota, queda do Império Romano. E aí você vai compreender melhor e até assimilar melhor o nosso assunto, tá bom? Então, a Idade Média aconteceu, né? Teve início com a queda do Império Romano e aí ele foi até o começo do Renascimento, que é também um período que nós vamos estudar mais para frente, certo? Então nós vamos ver na Idade Média, nesse momento, duas características, dois fatores principais. A religião cristã e os movimentos migratórios. São duas características que foram importantes nesse momento, certo? Aqui você vê os povos anglos, saxões, francos, visigodos, ostrogodos. Nesse momento eles estavam migrando em busca de situação melhor de vida, certo? Então eles fixaram raízes ali. E aí eles também passaram a influenciar na cultura e também ser influenciado pela cultura, tá? Quando a gente fala sobre a religião cristã, uma das características e fatores principais é que nesse momento em que o Império Romano estava em queda, a única instituição que permaneceu organizada foi a igreja. Então ela passou a atuar em todos os aspectos, tá? No político, no econômico, no social, no religioso, tá? A linha de raciocínio deles era o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo. Então a igreja ela predominava, isso é muito importante para você, aluno, entender. A igreja na Idade Média predominava e em todos os aspectos, inclusive no cultural, na arte, é o que nós vamos falar, né? Então, como ela predominava, ela tinha alguns conjuntos de virtudes, princípios religiosos, padrões de conduta. Tá? A igreja ela trazia isso, a religião católica trazia isso, um conjunto de virtudes, princípios religiosos, padrões de conduta. Tá? Então, o nu, por exemplo, era algo considerado profano. Então, na arte, você não, nesse momento da Idade Média, você não vai ver o nu artístico. Tá? As mulheres elas ficaram em segundo plano, elas só tiveram vez quando terminou, né? Quando terminada a Idade Média foi que a mulher começou a reaparecer, tá? Então, a arte ela passou a ser serva da igreja, servir a igreja. Então, tudo que nós vamos conversar aqui, falar no quesito cultural, falando sobre arte, tanto mosaicos, vai aparecer pinturas, esculturas, era tudo voltado para a igreja. Para quê? Para ensinar ensinamentos mesmo católicos aos fiéis. Tá bom? Então, nesse momento aqui, é muito importante você entender isso. Igreja era o que prevalecia. E tudo que nós vamos ver nesse contexto, na Idade Média, é advinda dessa predominância da igreja. Certo? Vamos lá. E aí, a gente vai ver um estilo muito importante, tá? Na arte medieval europeia, que é o estilo
românico, a arte românica, certo? Ela desenvolveu-se do século XI até o final do século XII. A forma artística predominante nesse período românico é a arquitetura. Então, quando você vê pintura, escultura, arte decorativa, era tudo com a função de embelezar as obras arquitetônicas, certo? Principal da arte românica, a arquitetura. E todos os fazeres artísticos eram para embelezar a arquitetura. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura românica agora. As construções desse período eram monumentais. O que a gente vê de construção? Castelos, igrejas, mosteiros, era tudo muito monumental, muito enorme, certo? Elas tinham paredes espessas que davam a sensação de proteção, de segurança, faziam uso de abóbadas. O que eram abóbadas? Né? Então, para a gente poder entender melhor o que eram abóbadas, eram construções na forma de arco, utilizadas para cobrir espaços situados entre paredes e colunas. Tá? Então, nos espaços entre as paredes, utilizavam-se as abóbadas, tá? Que eram esse aqui, ó. Esse semicírculo aqui, era formado em cima por semicírculos, tá vendo? Então, eram esses arcos são denominados de abóbadas. Então, na arquitetura românica era muito presente isso, tá? O que aumentava a estabilidade dos edifícios, tá? Dava mais segurança, né? Os edifícios que eram grandes, tá? Tinham também pilares maciços para dar sustentação às paredes grossas. Nessa arquitetura, eram poucas janelas, o que, na verdade, contribuía muito para um ambiente escuro no interior, né? A arquitetura do período românico é constituída principalmente, né? Foi o que a gente falou sobre castelos, igrejas e mosteiros. Entre os modelos de abóbada utilizados na arquitetura românica destacam-se as abóbadas de berço e as abóbadas de aresta. Vamos lá diferenciar? A gente está falando sobre arcos. Quando nós falarmos sobre abóbadas, você, aluno, vai lembrar que nós estamos falando de arcos, certo? Então, existiam dois tipos de abóbadas, as mais comuns, que eram as abóbadas de berço, que eram as abóbadas simples, tá vendo? Simplesmente um arco simples. Lembrem-se que aqui no meio era o lugar da igreja, né? Por que das abóbadas? Né? Era para ligar, né, uma parede à outra, aqui no meio um espaço, né, para cobrir um espaço, certo? Então as abóbadas de berço eram simples, ó, elas são simples. E as abóbadas de arestas, né, que é o cruzamento das abóbadas, tá vendo? Aqui você consegue identificar uma abóbada e outra abóbada. E aí a gente vê o cruzamento, né? O que dá a sensação ainda maior de estabilidade, de segurança, é uma coisa reforçada, dá essa sensação, né? Mas por dentro você vai ver que, vamos falar sobre a aresta que nós estamos falando, as abóbadas de aresta. Por dentro você vai ver essas arestas, olha. Tá vendo? Por isso esse nome. Porque por dentro, no encontro dessas abóbadas, você vai ver as arestas por dentro, o que dá para a gente essa sensação mais de segurança, de estabilidade, certo? Ó, aqui também nós temos o exemplo da abóbada de berço. Tá vendo como é algo mais simples? Ó, até por dentro, quando vai se observar, você vê algo mais simples, né? Com linhas simples. Nas abóbadas de aresta, não. Tá vendo? É algo mais trabalhado, né? Você vê mesmo. Você não consegue identificar aqui os círculos, você não consegue identificar aqui os semicírculos, você não consegue identificar os arcos se cruzando, mas você vê por dentro as arestas que se formam, né, na superfície, quando esses arcos se encontram, tá certo? Então, abóbadas de berço, abóbadas de aresta. Um dos modelos marcantes da arquitetura das igrejas românicas são as plantas em formato de cruz de algumas igrejas, chamadas de plantas cruciformes, simbolizando Cristo crucificado. Então, nós estamos vendo aqui sobre uma perspectiva de quem está em cima, então é bem mais fácil identificar esse formato, certo? Do que quem está embaixo, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo realmente o formato de cruz, né? Essa planta era uma planta super comum,
tá? Na arquitetura das igrejas românicas. O nome dessa planta é cruciforme, ok? Porque tem um formato de cruz e simboliza o Cristo crucificado. Aqui você vai ver, ó, observar um pouquinho, ó, a presença de pouquíssimas janelas, e as que tem são finíssimas. Você imagina uma arquitetura completamente monumental, imensa, enorme, com essas janelas fininhas, com pouca parte de vidro. A incidência de luz é mínima também, tá? O que torna, a gente já falou aqui, o que torna o interior bastante escuro. Só que você também vai ver a presença de torres, tá? No encontro da cruz aqui, como se fosse o encontro, né? A interseção aqui, nós vamos ver sempre torres. E nessas torres, sim, haviam presença de bastante janelas. Então, a incidência maior de luz vinha através das janelas da torre, tá bom? Ó, a gente vai ver melhor aqui. Tá vendo? Tá vendo que daqui a gente já tem uma perspectiva de quem tá de baixo para cima, o que faz a gente não identificar tanto assim a planta cruciforme, certo? Mas você, aluno, já sabe que a maioria das igrejas românicas, elas tinham essa planta cruciforme, plantas em formas de cruz, tá bom? Então, aqui no meio, na interseção que a gente acabou de falar, olha a torre aqui, tá vendo? Olha a quantidade de janela, um monte de janela. Então, a incidência de luz, a maior parte vinha da torre, tá bom? Você vê as janelinhas aqui, olha isso, mínimas, fininhas. Tá vendo? Aqui são as portadas, olha, as portas de entrada. Aqui a gente vai poder falar mais um pouquinho sobre isso. Nessa imagem aqui, essa aqui é uma basílica na França, tá certo? E aqui dentro nós vamos ver algumas características, né, da arquitetura românica encontrada nessa basílica lá na França. Olha, aqui a gente está falando sobre a portada, tá? A porta de frente, geralmente uma só. Tá? Uma das características da arquitetura românica das igrejas era uma portada, tá? Uma entrada. E aqui, sempre na portada, você sempre vai observar um tímpano. Essa partezinha aqui, que inclusive nós vamos observar a escultura. Lembra que eu falei? Que a pintura, a escultura, né? Tudo que viesse de arte era para embelezar a arquitetura, que era o principal da arte românica. Então, aqui você vai ver sempre no tímpano esculturas lapidadas. Tá vendo? Que esculturas, professora? De personagens bíblicos, de passagens bíblicas, sempre. Tudo que se fazia era para ensinamentos católicos, ensinamentos para os fiéis. Pintura, escultura, o que quer que fosse, era trazendo esse tema religioso. Tá bom? E aqui não era diferente. Você também vai ver escultura em paredes, certo? Você também vai ver esculturas em capitéis. Todas as vezes que você observar uma coluna, tá? E ela tiver as extremidades assim, ó, diferente da coluna, decorada, essas extremidades aqui se chamam capitéis, tá bom? E geralmente eles faziam esculturas nos capitéis também. Tá vendo? Olha aqui, a gente pode observar aqui na portada, ó, tá vendo essa coluna? Aqui em cima, nessa partezinha aqui superior, ó, é o capitel, tá vendo? E aqui também eram feitas esculturas, certo? Aqui dentro da basílica, nós vamos observar o quê? Que tipo de abóbada, gente? Abóbada simples, olha aqui o arco, ó, simples assim, como se vê. Tá vendo? Não tem aquela coisa complexa, né? Aqueles encontros complexos, não. A abóbada de berço são abóbadas simples. Então, essa basílica, nota-se que são feitas de abóbada, ela é feita de abóbadas simples. Tá vendo? Que, na verdade, as abóbadas foram criadas para quê? Para, né, cobrir os espaços. Tá vendo? Vamos falar sobre a pintura, sobre os afrescos. Os afrescos, na verdade, eram pinturas em paredes. Como era feita essa pintura, professora? Ela era feita sobre o gesso ou argamassa, né? Eles pegavam o gesso, passavam na parede, ou pegavam a argamassa, passavam na parede, e ali pegavam os pigmentos dissolvidos em água e pintavam as paredes. Então, nós chamamos isso de afrescos, pinturas nas paredes. Simplesmente não, sobre o gesso ou argamassa. Às vezes podendo ser o gesso, a argamassa úmido, né? Eles pintavam sobre o gesso ou argamassa ainda úmidos, ou outras vezes sobre o gesso e a argamassa já secos,
tá bom? Os afrescos românicos também seguem essa tendência. Eles foram criados para quê? Aleatoriamente? Não. Todas as pinturas tinham motivos religiosos. A fim de quê, professora? Novamente eu digo, para reforçar os ensinamentos católicos, sempre com passagens bíblicas, sempre com personagens bíblicos, ok? E aí a gente vai ver algumas características dos afrescos, tá? Que é o colorismo e a deformação. Como assim, professora? Então, o colorismo traz pra gente o quê? As várias cores, né? Eram utilizados várias cores vivas, cores fortes, certo? Então você vai ver sempre afrescos bem coloridos. E a deformação. Eles não tinham a preocupação com a padronização anatômica. A gente entende, né, na arte, que quando alguém vai desenhar o corpo humano, né, algumas tendências seguem o naturalismo, o realismo, trazer a realidade de fato como é, certo? Né, com aquela forma anatômica do corpo humano. Não. Aqui, nesse momento, não tinha essa preocupação com o realismo, com o naturalismo. Então, eles optavam pela geometrização dos corpos, tá? Era assim, bem reto, não tinha aquela forma ondulada, né? A fim de dar o movimento anatômico do corpo, não. Você vê bastante presença de linhas, né? Da geometrização dos corpos. Aqui a gente está vendo um afresco. Ó, você observa aqui nessa imagem, ó, abóbodas simples, viu? E aqui você vê realmente a pintura feita na parede, tudo bem? E aqui, nessa imagem, é o zoom, ó, o zoom dessa parte desse afresco, tá vendo? Aqui simboliza Deus, certo? Essa imagem aí simboliza Cristo, perdão, tá? O nome desse afresco é Cristo em Majestade. Você vê que também, obviamente, né, que o ensinamento católico também diz, assim como os cristãos dizem, né, que Deus, ele é um só, Cristo é um só, né, existe a Trindade, então dá pra gente falar assim também, né? Então aqui nós estamos vendo Cristo em majestade, certo? Você vê que há a presença do colorismo, sim, muitas cores. E aí você vai ver essa figura bem geometrizada, com linhas, tá vendo? Retas. Olha o rosto de Jesus, ó, tá vendo? Ó? Sempre linhas retas, né? Trazendo essa questão geométrica. Olha a sobrancelha, olha o nariz, certo? Então você vai ver bastante presença de linha reta, linha na vertical, tudo bem? E aí, observa o olho. Esse olho, na verdade, ele foi feito com bastante expressividade, né? As imagens eram contornadas de preto. Essa imagem aqui é bastante contornada em preto, né? Também eles não procuravam fazer características assim, um desenho muito detalhado, porque eles queriam passar esse ensinamento, que as pessoas observassem e entendessem simples, de uma maneira simples, entendessem mais facilmente, vamos dizer assim, né? Então, o desenho não tinha muito detalhe, esse contorno de preto para fixar bastante o que eles queriam mostrar ali, né? Esse olho, na verdade, quem chega nessa igreja e observa esse afresco, né? Esse olho, ele é bastante expressivo. Você pode ver lá na página 120 do seu caderno 1 de arte, tá ok? E aí, para quem observa, parece que é um olho que tudo vê, né? Que traz a soberania, a majestade mesmo de Deus, né? Que está presente, que vê todas as coisas. Tá bom? E aí eu vou pedir para você realizar a tarefinha, o jogo rápido da página 121. Ali você vai desenhar um olho que apresente expressividade semelhante a esse olho que a gente acabou de dizer, que não precisa ser igual. Eu quero que você desenhe um olho bastante expressivo, né? Como se você estivesse colocando mesmo esse desenho no afresco e que você quisesse chamar a atenção do espectador para esse olho, querendo dizer que é um olho que observa todas as coisas, ok? Essa era a intenção lá quando o artista pintou dessa forma esse olhar em Cristo nesse afresco.
Gente, a gente vai ficando por aqui. É claro que tem muita coisa, né? São muitos detalhes que poderiam ser até melhor explicados. Mas o nosso vídeo ele precisa ser curto. Mas o nosso chat nós vamos ter meia hora para falar mais sobre isso. Você já tem o conteúdo na sua mão, você já pode chegar na aula também acrescentando pontos, observações, para que a gente possa juntos falar melhor sobre o assunto e também tirar qualquer eventual dúvida. Tá certo, gente? Fiquem com Deus, até o chat, até a próxima aula.